quero que você fique de pé mais uma vez. Vamos orar por ele. E vamos ler. Daqui a pouco você vai se assentar. Estenda as mãos para cá. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder abrir os nossos lábios e adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus que foi lido esta noite, ao Deus que está acima de todo poder, acima de toda potestade, ao Deus que está sentado no trono, o Deus que levanta reis e remove reis, ao Deus que tem o controle de todas as coisas. É esse Deus que nós exaltamos esta noite. Que privilégio nosso, Senhor, de termos o Senhor como nosso Deus. Nós te adoramos essa noite e agora pedimos, fala conosco. Usa o teu servo com graça, com ousadia, com unção, com autoridade, Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de João, a primeira carta de João. Se você vier de Apocalipse para trás, está bem próximo de Apocalipse. Vamos estar lendo o capítulo 1. Primeira epístola de João. Você pode vir aí de Apocalipse, que você vai achar ela mais fácil. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor tem ministrado ao nosso coração nesse louvor, irmão. Que hinos tremendo. É a palavra do Senhor. Aleluias. João, capítulo 1. Amém? Não é o Evangelho. É as cartas, ok? Assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Fecha os teus olhos. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença neste momento. Obrigado por essa oportunidade de poder abrir a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar reunidos como irmãos, como igreja neste momento. Nós clamamos agora pelo Teu Santo Espírito neste lugar. Somente Ele que pode nos convencer da Tua palavra e que seja feita a Tua vontade em nosso meio. Deste modo nós repreendemos toda a astúcia de Satanás neste lugar e nos nossos corações. Mas que a Tua palavra seja eficaz para nos redimir e nos purificar e transformar nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Irmãos, essa carta é uma carta também do discípulo chamado João, o apóstolo chamado João. Interessante que os evangelhos foram divididos em 4, e Mateus mostra Jesus como o Messias, o libertador de Israel. Marcos mostra um Jesus vitorioso que venceu, ali que ele escreveu para os romanos. Lucas já mostra um Jesus, o Filho do Homem. Quando você lê Lucas, ele fala muito no Filho do Homem, que também foi ministrado ali para os gregos. Mas João, ele mostra o Jesus divino, e ele fala para a igreja. E quando você lê João, você percebe que não é mais escrito da mesma forma que são escritos os 3 evangelhos passados. Ele tem uma certa intimidade. Quando ele fala de Cristo, ele tem uma intimidade. Ele realmente viveu aquele momento com Cristo. E ele quer transparecer isso para a sua igreja nessa noite. Amém? Aqui ele começa a falar que no princípio, ele está falando aqui da própria palavra. E quando eu estava lendo, eu pensei assim, por que o texto não está falando assim? As mãos tocaram na palavra. Mas se fala na palavra, estava falando do livro. Aqui João falou assim,
Ei, as minhas mãos tocou, eu estou falando da palavra. O que é a palavra? Foi o próprio Jesus encarnado. O que ele começa a falar nos evangelhos? O verbo se fez carne, o verbo estava com quem? Com Deus. E ele está falando aqui para a igreja: ei, eu toquei nele. Eu toquei na vida. Eu não sei você, mas alguns irmãos já receberam profecia de filho. Eu recebi o Jeremiah. E hoje quando eu toco nele, eu estou tocando na palavra que eu recebi. Eu não sei se você pode entender, eu estou tocando em algo que Deus falou que eu ia ter. E João está falando assim: eu toquei nele. Eu não estou falando de alguém que eu ouvi falar, eu toquei, eu caminhei com ele. Ele me ensinou, e ele continua nos ensinando essa noite. Aleluias. Oh, glorioso, tu és bem-vindo mesmo, Espírito Santo. E o versículo 2, ele fala que a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos quem? A vida eterna. Ele está falando de um Cristo que era, que é, que vai ser, porque ele é eterno. Você imagina a vida se manifestar em nosso meio, para o quê? Para que nós também tenhamos a vida eterna. E é por isso que o inimigo fica meio perturbado. Você já imaginou como que o Satanás deve ficar perturbado com nós, irmãos? Porque nós continuamos aí, servindo Jesus, mas continuamos pecando. E ele não entende, porque a primeira vez, eu não sei que ele pecou, o que é que Deus fez com ele? Jogou ele lá de cima. Ele foi destituído do lugar que ele tinha. E nós continuamos aí servindo ao Senhor. Quem pode dizer um glória a Deus? Aleluias. Versículo 3. João continua falando: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o Filho. Irmãos, nós temos que entender que servir a Deus, a palavra do Senhor, ela só nos mostra que nós temos que ter um relacionamento. Não tem como nós servir a Deus sem relacionarmos com Ele. Interessante também que não tem como nós servir a Deus sem nos relacionar um com os outros. Ele diz: ei, primeiro vocês vão ter comunhão com quem? Conosco. Mas a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Não é somente uma comunhão de amizade. Comunhão de amizade a gente tem muito nos clubes, né? No Brasil tem muito. Mas na igreja é o corpo de Cristo. Mas na igreja, tudo que nós fazemos e tudo que somos tem que nos levar para o Pai e para o Filho. Aleluias. Glória a teu nome, Jesus. Não, Pedro, não pula na minha frente não, Pedro. Já passou você, Pedro. Glória a Deus. Versículo 4 diz que essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. No versículo 5 ele continua falando da mensagem. Se você tiver com a Bíblia aberta, ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Qual a mensagem? E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentirosos, mentimos e não praticamos a verdade. A mensagem do Senhor é clara, a mensagem do Senhor é limpa, e tudo que João está mostrando para a igreja, que Deus é luz. O que é a palavra do Senhor? Luz. Aleluias. Irmãos, não tem como nós servir a Deus sendo treva. A palavra do Senhor que fala: onde chega a luz, as trevas têm
que se dissipar. Não tem como nós servir a Deus, servir a dois senhores, não tem como. Ou é um ou é outro. Temos que escolher ou servir a Deus. O que Josué falou? Eu vou servir a Deus, eu e minha casa vai servir a Deus. Vocês eu não sei, mas eu decidi seguir a luz. Não tem como. Versículo 7 diz: mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com quem? Um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante que a primeira coisa que nós temos que entender é o sacrifício de Jesus. Porque não há comunhão sem o sangue de Cristo, irmãos. E nós passamos por um determinado momento da nossa vida agora, que nós falamos assim, eu falei, não sei você, quando o negócio ficar ruim, ó. Eu não sei você, mas eu cheguei a falar isso. E hoje o Espírito Santo me tocou, eu falei, você vai continuar dando a mesma receita? É assim? Seja testemunha. Primeira coisa que o cristão tem que entender é que tem que ter relacionamentos. E o Cordeiro não morreu somente para a igreja, ele fala que morreu para o mundo todo. Então, irmão, tem alguém que já está seguindo a luz, tem alguém que já está nos caminhos do Senhor. Mas tem pessoas ainda que não entendeu, ainda andam em escuridão. E eu e você é testemunha. E não podemos abandonar as pessoas. Aleluias. Você sabe qual é o problema que às vezes nós temos? É que pensamos que não temos pecado. É que às vezes pensamos que nós já estamos limpos, purificados. O Senhor Jesus já trabalhou em nós, já mudou o nosso caráter, e por isso não precisamos de mais nada. Mas a palavra do Senhor fala que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. É interessante que a caminhada com Cristo é cada dia, pastor, cada dia eu tenho que entender que eu preciso dele. Todos os dias que eu e você levanta é mais um dia que nós temos que pedir a graça do Senhor. É mais um dia que eu e você precisa da misericórdia dele. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é porque nós temos em nós a identidade de Adão. E quando o Senhor fez a pergunta para ele, o que é que ele fez? Adão, o que aconteceu que você está nu, Adão? Transferir a responsabilidade. E muitas das vezes nós não queremos ter o confronto de Deus. Mas todas as vezes que o Senhor faz uma pergunta, nos confronta, Ele nos quer primeiramente nos limpar através do sangue dele. Só depende de pedimos perdão. O versículo 8 diz que se confessarmos os nossos pecados, quem Ele é? Ele é fiel e justo. Ei, mas está chegando um pecador perto dele, pastor Daniel. Está chegando um mau caráter. Está chegando mais uma vez alguém que caiu de novo, Jorge. Ele fala, eu sou fiel e sou justo. Se você confessar, oh glória a Deus. Se você confessar, mais uma vez Ele está de mãos abertas, de braços abertos, esperando eu e você. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Senhor. É por isso que Ele foi para a cruz. Só dependemos de nos render aos braços dEle. Capítulo 2. Aqui João continua falando, diz: filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Todas as vezes, irmão, que eu
que eu me pego fraco. Toda vez que você se pega fraco, lembra que você tem um justo clamando ao Pai por você. Toda vez que você pegar desanimado, lembre que Jesus está ao Pai clamando: ei Pai, eu morri por ele. Eu morri por ele. Não importa o pecado que você fez essa semana, ou que você já está trazendo, talvez num histórico de vida, porque tem o pecado que parece o nosso cachorrinho de estimação, que ele não segue para a vida toda. Mas lembre que o Senhor Jesus está clamando: ainda não, Pai, eu morri por ele. Tem um justo clamando pela minha vida todos os dias. Todos os dias. Mateus capítulo 22, versículo 29, fala assim: errais porque não conhece a palavra ou as escrituras, e nem o poder de Deus. E quando eu li esse versículo, foi interessante que você pode ler ele de duas formas. Errais porque não conhece a palavra, o livro. E o Espírito Santo falou comigo: ei, tem muitos livros que podem mudar a sua vida. Tem muitos livros escritos de macumbaria, você sabia que eles também fazem coisas? Tem livros de autoajuda que ajudam você a mudar de vida. Eu falei: que palavra é essa? Eu falei: estou falando da palavra eterna, da palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Porque nós não temos intimidade com a palavra viva, ficamos perdidos. Porque todas as vezes que eu e você temos intimidade com o Senhor Jesus, nós também entendemos o poder que Ele tem de nos tirar do calabouço. Toda vez que os discípulos viam Jesus em ação, eles viam a palavra em ação, a palavra fazendo, ele viu o poder celestial na terra. Agora a palavra que transforma a minha vida é só essa aqui. O livro que transforma a minha vida é esse aqui. Os outros trazem uma reforma. Se nós olharmos aqui dentro, fizemos uma grande reforma no building, pastor Daniel. Mas ele continua sendo o mesmo building. No mesmo lugar, com o mesmo endereço, com as mesmas características. Mas o livro que transforma, que nos leva de um lugar para o outro, é somente esse aqui. Só a palavra do Senhor. Que as pessoas olham para mim, para você e falam: não tem lógica. Eu conheci aquele rapaz. Eu conheci aquela mulher. Por que ela está diferente? É por causa da palavra viva. Aleluias. Sabe por que Satanás tem muita raiva de mim e de você? É porque ele continua ainda. Ele não para de encher o nosso coração, encher a nossa mente de coisas ruins, irmão. Mesmo eu e você servindo a Deus, ele não perde a oportunidade. Eu estava conversando com o irmão e ele falou assim: eu estava indo muito bem, mas do nada aconteceu algo assim que eu me transtornei. Eu falei assim: é o velho homem. Você acha que ele fica para trás? Não, ele anda junto com você aqui, ó. O bonzinho, o santificado, sai de casa, mas o velho também anda aqui, ó. E nisso aqui ele pula para frente e quer dominar você, quer dominar eu. Esse é a nossa herança de Adão. Sabe por que Satanás tem muita raiva de mim e de você? Porque ele não consegue entender como que eu e você conhecemos a palavra do Senhor e ainda pecamos. Porque ele também conhecia Deus. Ele convivia junto, ali adorando o Senhor. E quando o Senhor viu que ele estava indo errado, o que ele fez? Até a fisionomia de Satanás mudou, porque ele era anjo de luz. E hoje eu ainda não vi ele, nem quero ver. Eu não tenho intenção, mas se eu ver, eu sei que o Senhor Jesus está comigo. Se o Senhor deixar eu ver ele, é para me mandar ele para o lugar que não devia ter saído. Amém? Mas ele não entende, porque nós continuamos no pecado, pastor Agel, e nada acontece conosco. Ele fica louco da cabeça. Eu falo: como
Como que o Todo-Poderoso ainda não acabou com a vida desse ser humano? E aí, lá em Efésios capítulo 1, se você puder abrir comigo, aqui Paulo está falando no versículo 2, que é a revelação dessa noite para mim e para você, que antes da fundação do mundo, sabe quando Satanás viu Jesus ir para a cruz? É porque Jesus precisava ir para a cruz, pastor Agel, porque nós só entendemos vendo. A palavra já existia na eternidade, mas eu e você só entende a palavra pegando. Nós hoje, eu não sei por que tem tantas pessoas ainda que só acreditam no Jesus crucificado. Nem muito, não é a confiança, mas é a dó de ver um crucifixo lá todo cheio de sangue. Entende? É porque nós, seres humanos, ainda não conseguimos entender que Ele é a vida, que Ele é a vida eterna, mas para Jesus morrer por mim e para você, para nós crer, Ele já tinha sido morto lá antes de eu e você existir, antes da fundação do mundo. E por isso que Satanás não entende. Diz a palavra do Senhor no versículo 3: sendo o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em quem? Como também nos elegeu aonde? Nele, antes da fundação do mundo. Como Pedro fala, você é uma nação santa, um povo eleito. Não tem como, irmãos. Todas as vezes que Satanás olha para mim e para você, ele tenta nos impregnar algo dele, mas o sangue de Jesus já está na frente nos purificando, nos livrando de toda tentação, de toda perdição do inferno. Aleluias. Queria convidar os irmãos a ficar de pé. Versículo 5. Ele continua dizendo que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua boa vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis ao seu amado. Você sabe que toda vez que o Senhor olha para mim e para você, Ele fala assim: não adianta Satanás lutar pela sua vida, porque antes que ele sair em sua busca, eu já tinha te livrado. Antes que ele pediu o teu espírito, eu já tinha te salvado. Quero convidar você aqui na frente. Toda vez que o Pai olha para mim, para você, Ele fala assim: você não é do mundo, você é do meu filho. O meu filho já foi morto por você, antes mesmo de eu fazer o mundo que você habita. Queria que você fechasse seus olhos neste momento e pensasse no que você ouviu essa noite. Às vezes não entendemos porque as coisas estão dando errado para nós. Não entendemos porque nós já ouvimos falar do Senhor, servimos a palavra, mas ainda não alcançamos aquele lugar que nós podemos falar assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Mas lembra que o Senhor Jesus, a cada dia, Ele está de braços estendidos para te levantar mais uma vez. Mais uma vez Ele está aqui nessa noite de braço estendido para caminhar com você. Mais uma vez Ele olhou para a eternidade, viu eu e você lá nos confins da terra, como diz a palavra dEle. De um canto ao outro Ele viu eu e você nessa noite. E Ele diz: Pai,
eles são meus. E o pai diz: sim, filho, eles são teus. E nessa noite eu queria que você, que às vezes não se sente amado pelo pai, não sente ainda que tem esse amor, essa graça, eu queria convidar você aqui na frente. A gente vai estar orando por você. Se você ainda sente meio abandonado, eu sou um filho que parece que meu pai não me ama, meu pai não fala comigo. Jesus, eu não sei se você morreu realmente por mim, porque as coisas são tão errado para mim. As coisas não funcionam. Parece que funciona para todos, mas comigo é diferente. Eu quero clamar pela sua vida nessa noite. Queremos interceder por você nessa noite. Se você sente que ainda precisa ir mais fundo num caso, sabe, um dia eu estava orando e o Senhor falou comigo, me parou no meio da oração e me disse assim: filho, sabia que eu te tirei da minha intimidade para você ter intimidade comigo? Eu não entendi muito bem. Ele falou: olha o seu filho só tem muita intimidade com você porque ele saiu também das suas intimidades. Se você quer ter um caso de amor com o Senhor Jesus, uma intimidade desnuda, aberta, sentir um filho privilegiado, ser abraçado por Ele, ser tocado, ser envolvido por Ele nessa noite, eu clamo você, vem aqui no meio, vamos estar orando por você nessa noite. Deixa o Espírito Santo inundar o seu coração, a sua mente, tudo aquilo que te prende. Nós declaramos agora no nome de Jesus, você liberado, para tomar essa decisão e para caminhar com Ele de hoje para frente. Aleluias. Aleluias. Santo. Glória a teu nome, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Santo Espírito. Tu és bem-vindo. Desde a eternidade o Senhor nos amou, Senhor. O teu sangue já estava ali cravado naquela cruz pelos meus pecados. Por todas as nossas imundícias, por todos os nossos desânimo, cansaço, incredulidade, ali já estava limpando a minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por ter me amado tanto e ter me dado Filho. E obrigado, Filho, por ter me dado o teu Espírito para sondar os nossos corações aqui essa noite. Somente através do teu Espírito Santo nós somos convencidos de que tu és Deus poderoso neste lugar e nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor pode desbravar, Senhor, todas as muralhas neste lugar, Senhor. Yes, o Senhor tem poder para fazer, Senhor. Yes. A minha expectativa não está em mim, Senhor, e nem nos meus irmãos aqui. A nossa expectativa está no Senhor, porque assim o Senhor diz. That's right, Lord. A tua palavra para fazer acontecer. Yes, Lord. Senhor, se nós pedimos, o Senhor faz. Se nós cremos, o Senhor dá. E nessa noite nós estamos aqui como filhos de Deus. Yes, Lord. Crendo nos milagres. Nós cremos que Tu és a palavra viva e a própria vida eterna em nosso meio, Yes, caminhando Lord. neste lugar. Yes. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para sondar os nossos corações essa noite. Osana nas alturas, Xerabacandaraia Suirai. Oh, Santo Deus, aleluias. Condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Sim, Jesus, sim, Jesus. É certo que provas virão, investidas
do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. É interessante que o hino fala que nenhuma condenação há. O problema é nós acreditar nisso. O problema é nós crer que realmente nós já fomos livres. Você acredita que você realmente é livre? A palavra do Senhor fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada pode impedir você de caminhar com o Senhor. Nada pode, a palavra do Senhor também fala que não há nada pode tirar você da presença do Senhor. Mas o inimigo todos os dias quer convencer eu e você que nós não podemos aproximar, que nós não podemos ter intimidade com o Senhor. Mas lembra que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. Como foi falado essa noite, nenhum